A paz do Senhor outra vez. Seja com vocês todos, em nome de Jesus. Vou repetir um pouquinho algumas coisas que disse na terça-feira de manhã. Quarta-feira de manhã. Perdi a noção. É que houve um dia de intervalo ali. Quando a minha sogra foi promovida à presença de Deus, foi que eu comecei a entender, prestei atenção, e o Senhor me trouxe a revelação de um versículo do Salmo 116, que eu via sempre ser citado em momentos de velório. Eu nunca entendia muito bem, falei, por que falar isso agora? Parece que o Senhor está se alegando que as pessoas morrem, né? Porque o Salmo 116, no verso 15, diz, assim que vocês abrirem, eu vou ler. Salmo 116, verso 15. Acharam? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É um pouco difícil de entender essas coisas, porque uns aqui nasceram em lar evangélico, em casa de crentes, outros vieram a conhecer o Senhor Jesus bem mais tarde, mas a verdade é que nós valorizamos demais a vida. E é claro, ela é dom de Deus, é natural que assim seja. Mas antes de entendermos Deus e o seu propósito, a gente sempre pensa na vida como aquilo que a gente vive enquanto respira aqui. O dia que isso cessa de funcionar, coração, pulmão, respiração, nós achamos, acabou. O que havia de interessante já foi. Né? E depois a pessoa pensa, lá depois do céu, você como um anjinho, e fica uma ideia muito esquisita, será que vai ser bom, afinal de contas, ficar batendo asinha de anjo? Claro, vocês não estão entendendo que eu estou brincando com esse assunto, né? Mas é evidente que não parece uma coisa muito atraente, né? Nós sabemos que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é claro que Jesus estava falando de uma vida verdadeira, uma vida completa, uma vida como Deus tinha criado, uma vida com Deus, com entendimento e conhecimento de Deus e vida com Ele. Quando ele diz que tem vida em abundância, certamente se refere desde o momento em que aceitamos Jesus. Não é para esperarmos mais tarde uma vida em abundância. É desde que recebemos Jesus. Por isso que é importante receber Jesus quanto mais cedo melhor. Porque você tem mais tempo de usufruir essa vida abundante. Por outro lado, essa vida abundante não se confunde com uma vida de sucesso do ponto de vista humano. Alguém pode ter uma vida abundante em Cristo, plenamente realizado no seu coração, sem, no entanto, ser considerado um sucesso diante dos outros. Porque a avaliação humana é materialista, era dentro daquilo que se pode tocar, daquilo que se pode aproveitar, enquanto que a vida abundante de Deus é uma vida de realização completa no Espírito. Esta realização se transmite à alma, que traz a alegria do Senhor, mas também, muitas vezes, se reflete também na bênção que o Senhor nos dá materialmente, porque o Senhor é dadivoso. Acho que lá em Timóteo ele fala que tudo Deus nos dá para nosso aprazimento. Significa, aprazimento vem da raiz prazer, satisfação. Então Deus nos satisfaz também aqui com muita coisa. Apesar de que a visão geral do Velho Testamento era um Deus abençoador do seu povo, naquilo que era a vida comum diária do povo. Por isso, você vê lá no Velho Testamento se referir para que os outros saibam quem é o verdadeiro Deus, porque lá cada terra tinha o seu Deus.
Eles faziam comparação conforme o sucesso do povo. E, de repente, quando Davi e Salomão existiam, Israel ficou muito invejada pelos demais. Porque o reino próspero de Salomão, o reino de paz, o reino de muita riqueza, de pessoas plenamente satisfeitas. Mas certamente, quando outros reis vieram, que conduziram o povo para a idolatria, eles não pensavam mais da mesma forma, os vizinhos. Eles viam Israel sofrendo. Falaram, o que é o Deus deles? Só que quando iam guerrear, de repente viam a mão poderosa de Deus vir em socorro do seu povo. E ficavam novamente com a convicção de que Jeová é Deus, é o Senhor dos exércitos. Então havia toda esta coisa. Enquanto que Jesus não nos prometeu esta abundância para mostrar para os outros, mas ele prometeu-nos uma paz e uma alegria completas nele, e sendo que as coisas do Espírito em nossa vida é que iam produzir admiração nos outros, para que viessem a dizer, o Deus dele é o Deus que eu preciso. Amém? Mas aí, voltando para o texto, eu comecei a entender, há pouco tempo atrás, o quão preciosa é aos olhos do Senhor Jesus a minha morte, a sua morte. Caramba, mas Deus não se aproveita do seu trabalho aqui? Sim. Ele produz o resultado do meu trabalho. Ele produz o fruto em mim, produz o fruto em você. Então ele está satisfeito com o que fazemos. E ele diz, bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, vou colocar você sobre muito. Entra no gozo do teu Senhor. É engraçado, ele fala, entra no gozo do teu Senhor. Por mais alegria que tenha nos dado aqui, por mais frutificação que tenhamos sido nos alegrado nele, ainda ele diz, entra no gozo do teu Senhor. Ele vai entrar no gozo. Se eu vou entrar no gozo do Senhor, é porque, de uma certa forma, eu não experimentava todo o gozo que ele pode dar. Porque a nossa situação é uma situação de formação como pessoa de Deus. Aqui experimentamos muito dele, mas certamente não experimentamos tudo dele aqui. Nós vamos ter mais lá. Por isso, Paulo dizia, para mim é muito melhor estar lá do que estar aqui. Mas eu estou aqui e estou feliz porque eu estou produzindo para ele. Então não sei se é melhor ficar aqui para produzir mais fruto, ou se é melhor estar lá com ele. Mas é uma coisa tremenda. Mas do ponto de vista de Jesus, você se lembra, ele deixou a sua glória. Ele veio morar entre nós. Veio viver entre nós, veio sofrer por nós. Ele não sofreu só na cruz, ele sofreu em vida, porque ele era rejeitado, ele era escorraçado daqui para lá, ele era de uma certa forma perseguido, embora as multidões já o adorassem. Mas muitas vezes sem entendimento. Mas ele veio resgatar um povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele fez isso comigo, fez com você, fez com a Silmara. Estando nele. Mas aqui, nós não somos o que ele veio resgatar ainda. Quando o Senhor decide nos promover e nos levar para perto da sua glória, ele vai estar nos olhando face a face, trazendo-nos para o propósito para o qual ele veio. Ele veio para produzir esse resultado, que deixando este tabernáculo provisório, estivéssemos na presença dele. Ainda não chegamos ao ponto que devíamos chegar, porque o ponto será quando ressuscitarmos em Cristo. E agora estaremos já até com o corpo glorioso como ele já tem. Seremos totalmente como ele é. Mas em Isaías 53, nós lemos no último versículo, não, penúltimo versículo, verso 11. Vou esperar vocês acharem. É claro que eu não falei desse jeito, não. Eu estou trazendo os textos e trazendo algo para nós aqui hoje, né?
Acharam? Isaías 53, 11. Aqui diz que o Senhor que veio sofrer, que é o varão de dores, que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele vê isso de lá, aqui, agora, em nós, o fruto do penoso trabalho de sua alma. Mas quando ele nos tem na sua frente, ainda em espírito, porque só quando ele voltar receberemos nosso corpo transformado. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Haverá uma nova união do espírito com o corpo. Agora corpo glorificado. Nesta hora eu posso dizer, ele estará vendo. Nós estaremos participando. E nós seremos o fruto do penoso trabalho da sua alma. Diz aqui que ele vai ficar feliz. Quantas vezes você pode ajudar a aumentar a satisfação do Senhor quando você trabalha para produzir mais um frutinho aqui na terra, mais uma alma que passa a crer nele e passa a pertencer a ele. E diz que o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele já fez isto. E agora ele vê o fruto do seu sofrimento, do trabalho que ele teve que fazer para nos resgatar. Então é uma coisa tremenda sabermos tudo isso. E eu entendi, realmente, o Senhor já está satisfeito por nós estarmos aqui já salvos, já produzindo fruto para Ele. Mas há momentos em que Ele vai alcançar aquilo que queria. E ainda mais à frente, do ponto de vista da escatologia, da doutrina das últimas coisas, ainda um pouco mais à frente, Ele vai receber a totalidade dos remidos, a sua noiva, e vai ter as bodas do Cordeiro. Aí se completa esta frase, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e vai ficar extremamente feliz. Amém? Então, glória a Deus. A gente não precisa se consolar. Eu estava ali cantando e é impressionante. Eu falei para a Silvia, segunda-feira, quando soube da Silmara, eu falei, é engraçado, ela não é uma parte, ela não é, eu não vejo, eu vou sentir falta de alguém que estava lá. Ela está grudada nas paredes, porque ela se entregou tanto a serviço do Senhor nesse lugar, sem que ninguém lhe exigisse isso, sem que ninguém lhe pedisse, foi espontâneo, que eu não consigo entrar aqui sem olhar e eu estava lá, ô meninas, eu já estava pensando nela, porque é uma coisa notável a maneira como o nosso coração se uniu, se apegou. Isso é de Deus também. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para vocês e digo, o Senhor continua a sua obra. O Senhor continua fazendo, cumprindo o seu propósito. Nós continuamos. Nós vamos. E que, realmente, a irmã, minha oração é que ela possa inspirar muitos a se dedicar mesmo ao Senhor. Que é sempre melhor. É sempre perfeito. Às vezes você é mal compreendido, às vezes você não é reconhecido, mas ninguém faz isso para ser reconhecido. Mas você deixa uma marca. Eu olho aqui em volta e vejo a marca da irmãzinha. Mas eu não estou triste porque eu sei que ela está num lugar especial. O Senhor disse, eu vou preparar lugar. E vou chamar vocês para junto de mim. É isso que nós cremos, é isso que nós vivemos. Nós não vivemos esperando algo para um dia nos consolar. Nós vivemos intensamente aqui para o nosso Senhor. Isso nos enche o coração, não nos dá nenhum sentimento de falta de realização, mas certamente vamos ter muito maiores experiências nos aguardando ainda. Você acredita nisso? Então diga amém em nome de Jesus.
Olá, Marcos. Queria que você acompanhasse comigo no livro de Carta aos Colossenses. No capítulo 1, Paulo escreve à igreja, no versículo 3, ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, o que eu queria falar para você hoje é a respeito do amor. O amor de Deus, né? Esse amor de Deus, ele está impregnado em nós. Aqui ele fala que desde que ele ouviu falar da fé em Cristo e do amor, a fé e o amor caminham juntos. São as marcas do cristão, né? Se nós somos cristãos e nós seguimos a Jesus, nós temos que nós apresentamos naturalmente essas marcas, que são a fé e o amor. O amor que ele fala, que tendes para com todos os santos. Então esse amor, ele é expresso nas nossas vidas, entre nós, né? E isso deve ser notório nas nossas vidas. E aí no versículo 5 ele fala: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, ele fala que a fé e o amor que nós recebemos isso por causa da esperança que está preservada nos céus. Então, nós temos uma esperança. Essa esperança, ela está guardada nos céus. E nós andamos debaixo dessa esperança. E essa esperança, ela chegou aos nossos corações porque nós ouvimos a palavra da verdade do Evangelho. É o que ele fala aqui. No versículo 6 ele fala que essa palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ninguém pode parar o amor de Deus. Ninguém pode parar. Ele fala aqui que essa esperança, esse amor, está produzindo fruto e crescendo. Há muitas tentativas de separar a palavra de Deus. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Embora o inimigo tente de tantas maneiras paralisar a igreja não vai parar. A igreja, ela vai avançar sobre a terra. Porque, embora os dias sejam maus, ninguém pode parar o poder dessa palavra. Ninguém pode paralisar o amor de Deus. A igreja está sobre a terra. E a igreja, ela avança. A igreja vai crescer. Nem que se for nas catacumbas, a igreja vai crescer. Porque é assim o Evangelho. Ele é o poder de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Abra em 1 Tessalonicenses 3:6. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 3, versículo 6: agora, porém, com o regresso de Timóteo,
vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Perceba aí que aparece de novo as palavras fé e amor, não é? Isso aparece em várias cartas. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, é necessário que nós, irmãos, estejamos firmados no Senhor. Então, ele fala aqui das marcas, né, que é a fé e o amor, mas ele adverte a igreja para que a igreja esteja firmada no Senhor. Isso quer dizer que nós podemos nos desviar e deixarmos de ficar firmes no Senhor. Mas nós temos que buscar sempre a direção do Senhor para que essa fé e esse amor estejam sempre presentes nas nossas vidas e que redundem em glória para o nosso Deus. Segundo Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amém? Glória a Deus. O amor de Deus nas nossas vidas, esse amor que nos une, ele pode aumentar. Ele vai aumentando dia a dia, conforme a gente vai crescendo no caminho do Senhor, conforme a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, do nosso Pai. Esse amor, ele vai aumentando e vai transbordando nas nossas vidas. Agora vamos abrir em 1 Timóteo 1:14. Olha aqui, continuando aquilo que eu estava falando, né? O 1:14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Que o amor de Deus possa ser transbordante nas nossas vidas mais e mais a cada dia. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O serviço faz parte do nosso trabalho, faz parte do desempenho do nosso amor. Nós desempenhamos o nosso amor servindo uns aos outros, servindo na casa do Senhor, como a nossa irmã serviu, amando intensamente aquilo que nós fazemos, amando intensamente os nossos irmãos, doando as nossas vidas. Agora vamos, o último versículo que eu vou ler, voltando para Colossenses, no capítulo 3. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém?
A paz, irmãos. Eu ganhei essa Bíblia de Natal aqui da minha mãe, que é a Bíblia Scofield. Eu estou começando a gostar bastante dela agora. Vou dizer por quê. O pastor leu o primeiro texto, aí em Salmos, e aí acho que eu nunca vi uma Bíblia com tanta referência assim para todos os outros lugares, né? Você começa a viajar na Bíblia, e aí ele falou da Silmara, depois a Anice também veio falar da gente se firmar no Senhor, e uma das referências que ele trouxe do primeiro texto que o pastor leu é de 1 Coríntios 15, 58, que fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu já tive o privilégio de ouvir a Silmara falar esse versículo. Quando às vezes a gente fala assim, Silmara, dá uma descansada, né? Sossega um pouco. Mas não tinha jeito de falar com ela. E depois ele me manda lá para Apocalipse 14, 13 e fala assim: e ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Quando morre alguém que a gente tem um contato mais íntimo, a gente repensa várias coisas, né? Foi assim com meu pai, foi assim com meu irmão. Não sei se a gente pensa assim porque a gente pensa isso. Quando eu for, será que eu vou ter feito tudo que eu tenho que ter feito? Será que não vai faltar nada para eu fazer? Então tem que correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Às vezes a gente pensa assim. E com a Silmara não foi diferente, né? A gente vê a Silmara, quem via a Silmara aqui todo domingo correndo para cima e para baixo, para lá, para cá, né? Parece uma formiguinha andando para tudo quanto era lá na igreja. Me fez repensar bastante também isso. Né? Eu falei a semana passada que Deus me levou a reconfirmar a palavra, né, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? E apesar dessa tragédia, né, pra gente, Deus só confirmou isso, falando que sim, sua família vai continuar na obra do Senhor, fazendo, porque esse trabalho não é vão no Senhor. Para que realmente a gente vê as pessoas trabalhando sejam motivação para a gente trabalhar cada vez mais. Porque tem muita gente ainda que precisa do nosso trabalho, da obra do Senhor. Hoje eu vou dar o testemunho completo. Semana passada, retrasada, eu comecei a passar mal. Fui no hospital, o médico disse que eu estava com dengue e pediu para eu voltar, para eu refazer o exame. Só que os sintomas tinham todos passados e eu estava ótimo. E eu sou bem preguiçosa e relaxada com essas coisas. Eu não costumo fazer nem exame, nem voltar e não fazer nada disso. Só que dessa vez eu fiquei incomodada. Falei, vamos lá. E a gente chegou no laboratório para fazer. Já estava tarde. E a moça do laboratório falou assim que não ficaria pronto naquele dia. Aí eu falei, não, vamos no hospital, que eu quero ver esse exame. E eu expliquei com mais detalhes, vou tentar encurtar, para a Gláucia e para a Kelly, que foram lá me visitar no hospital. E eu, sozinha, comecei a pesquisar e eu suspeitei que eu estava com hepatite. E aí, chegando no hospital, meus exames estavam muito, muito alterados e o médico começou a pedir tomografia e um monte de coisa, não descobriram o que era e quis me internar. E
Aí eu, sem entender, a gente perguntava, mas o que é, o que pode ser? Ele falou, não quero falar nada, eu preciso que você fique internada, porque todos os índices estavam muito alterados e a gente precisa investigar o que é. Quando deu início ao pedido de internação, o convênio negou, porque eu estava na carência. E aí, na hora, eu fiquei super preocupada, o hospital passou um orçamento e era muito dinheiro para ficar lá 3 dias só, isso que eu não sabia nem quanto tempo, nem o que eu tinha, nem quanto tempo eu tinha que ficar. E aí eu assinei o papel da alta por conta própria, falei, eu não vou ficar aqui, vamos embora, quero ir para casa, quero orar, quero falar com outro médico, quero ver direito o que eu tenho, depois eu volto. E aí no dia seguinte eu voltei para o hospital e o que estava ruim ficou 10 vezes pior. Isso eu fui em outro hospital e o médico de novo falou, não, você vai ficar internado. E aí a mesma coisa, comecei a orar pedindo para que o convênio liberasse, então, a minha internação, já que eu tinha que ficar, e negaram de novo. Aí na hora ele ficou desesperado, já não sabia o que tinha, falou, não, não importa o dinheiro, vamos ficar, se tiver que gastar, vamos gastar. E eu acabei internando. Confesso, eu falei para a Glaucia tudo, que na hora só me deu desespero, não consegui ter esperança e fé. Na hora eu fiquei desesperada, porque a gente estava conversando até essa semana, antes de tudo acontecer, sobre dinheiro, que ele está sem trabalho, como que a gente ia fazer as coisas, que ia ter que economizar, e preocupado com essa situação. E o hospital cobrou só para eu poder internar um depósito adiantado de 30 mil reais. E aí eu, com calma, eu falei para a Glaucia, que acho que o Espírito Santo vai falando com a gente, eu fiquei pensando, e eu não sabia nem o que eu tinha. Aí eu falei assim, bom, se eu falo tanto que eu tenho fé, se eu falo tanto que eu acredito que Deus vai mudar essa situação, se acontecer isso agora, e porventura a gente tiver que gastar esse dinheiro, sei lá quanto que vai ser, Deus não vai deixar esse dinheiro fazer falta. E aí meu coração foi confortando, porque eu não sabia nem o que eu tinha, os médicos disseram que podia ser tumor, que podia ser um monte de coisa, e muito pior do que de fato foi. E eu fui ficando calma, assim, de um jeito confiante. É bom, a primeira parte do testemunho foi esse, como é bom a gente ter uma experiência de fé. De repente eu fiquei, assim, com absoluta certeza de que tudo ia ficar bem, lembrei de todas as promessas que eu tinha e falei, Deus fez tudo isso comigo para eu morrer agora, sei lá para que isso acontecer aqui agora. E não vai ficar tudo bem, Deus vai cuidar de tudo, seja do financeiro, da saúde. E eu fui ficando mais confiante. E vou encurtar agora os detalhes, mas não foi por um acaso, foi por Deus mesmo. O hospital acabou liberando minha internação sem esse depósito, que eles não fazem com absolutamente ninguém. E nisso, quando eu consegui pensar um pouco, eu lembrei que eu sou advogada e fui ver os meus direitos. Aí eu vi que estava errado, que era uma situação de emergência, que o convênio tinha que ter me internado. Eu, no final das contas, diagnosticaram que, de fato, eu estava com hepatite, que eu mesma, né, me diagnostiquei, e só que estava muito alterado, estava numa fase aguda, e o médico queria que eu ficasse no hospital, porque podia dar uma hepatite fulminante, que eles falam, que aí ocorre a falência mesmo do fígado, e tem que fazer transplante, e aquela coisa toda. E só que, assim, em todo o tempo Deus me guardou. Eu estava no hospital, quem foi lá viu que eu não parecia nem doente. Eu só estava com soro nos primeiros dias, mas eu não tive... Na semana que antecedeu eu fiquei um pouco mal, mas eu não tive febre, eu não tive dor, eu não tive nada. Eu estava lá no hospital de férias, tendo uma pausa... Deus, ninguém entendia. Todo mundo entrava no quarto, olhava e falava, o que você está fazendo aqui, menina? Você não tem nada. Media a minha pressão, estava perfeita. Media a febre, estava perfeita. Tá com dor, não está. Não estava com nada.
E depois o médico acabou liberando, depois daquele dia que o soro ia embora. Tirou até o soro, então nem soro eu tinha. Então eu ficava andando de um lado para o outro, fiquei lá a semana inteira, mas... E da mesma forma que evoluiu, sim, astronomicamente de um dia para o outro, também começou a melhorar de um dia para o outro. E nesse meio tempo eu entrei com a ação, consegui entrar com a ação e consegui eliminar. E o tempo foi certinho. Eu saí na sexta-feira, quinta-noite a decisão saiu. Sexta-feira eu imprimi, levei com a minha alta a decisão e saí do hospital sem pagar nenhum real, nada. E a gente conversou, né? Porque a gente conseguiu internar assim, esse depósito, mas quando foi terça-feira a menina ligou atrás do meu responsável para ir acertar. E ele não estava. Eu falei assim, ele não está, e hoje ele só volta mais tarde. E ia fechar, que acho que eles funcionavam só até as 8. Eu falei, amanhã eu peço para ele para sair. Aí na quarta-feira, quando ela ligou para ver se ele estava lá, eu falei, ele está aqui, mas deixa eu te pedir um favor. Ele está aqui, se você falar que não, tudo bem, ele desce e acerta. O que tem que acertar. Mas não tem como você esperar até sexta-feira, porque eu consegui uma liminar e eu não queria ter que adiantar esse dinheiro, porque se eu adiantar esse dinheiro, depois eu vou ter que pedir para ser reembolsado e o trabalho vai ser muito maior. De novo, não é uma prática do hospital, mas de novo ela falou, tudo bem, eu te espero. Então eu não paguei nada, a gente não pagou nada. Eu entrei e saí sem gastar com absolutamente nada. E a terceira parte do testemunho foi, complementando o que a Anice falou, sobre as características do cristão, sobre o amor, de como eu fico impressionada. Como impressiona mesmo o cuidado, o carinho e o amor das pessoas, tanto da Kelly, que mandou mensagem, ontem a Lisandra ligou, da Glaucia, de todas as meninas, de todo mundo. Como eu acho que eu não tenho um décimo disso, mas eu quero ter, é muito bonito ter, é muito... Minhas amigas, ninguém sabia, é engraçado você saber com quem você pode contar. Todo mundo falou, por que você não avisou nada? Eu falei, eu vou perder meu tempo falando com quem sabe, você não... E é engraçado como nessas horas você entende com quem que você tem que estar, com a pessoa que você tem que andar, e quanto amor essas pessoas têm. E é esse amor que a gente tem que ter mesmo com os outros. E eu dou glória a Deus pela minha saúde, que já está 95% restaurada, por ter essa vitória de não ter que pagar nada. Inclusive, o convênio ligou essa semana até para já fazer um acordo, até danos morais querem me pagar. Então eu falei assim, eu não vou pagar nada, eu ainda comentei, né? Eu falei, eu não vou pagar nada e se duvidar, eu ainda vou ganhar alguma coisa. E, pois é, vou ter lucro ainda com essa história. Não, eu só queria não ter prejuízo, mas glória a Deus por isso também. Mas eu queria agradecer principalmente à igreja e todo mundo, por todo o carinho, por todo o amor. É muito importante, isso é muito importante. Eu agradeço muito. Né? Aleluia. Boa noite. Na verdade, eu queria dizer que quando eu soube da morte da tia Silmara, eu não acreditei. Na verdade, até agora eu não acredito ainda. Para mim, parece que não aconteceu, não consigo imaginar isso acontecendo. Mas eu sei que Deus é bom e ela está num lugar bem melhor agora, graças a Deus. Mas Deus falou comigo essa tarde, voltando do ônibus do trabalho, numa palavra que está em Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Uma coisa que eu acho que é bem básica da doutrina de Cristo, mas que falou fortemente comigo. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. E Paulo aqui está descrevendo uma situação que é de todo homem, né? Todo mundo, antes de conhecer a Jesus, sofre disso. Todo mundo, existem algumas pessoas boas, né? Por mais boa que a pessoa seja, ela sofre disso. Porque é impossível para o homem cumprir a lei. É impossível para a gente cumprir o que está na lei. Porque a Bíblia diz, se alguém erra num ponto da lei, ele erra em toda a lei. E no momento que eu erro na lei, eu já morri, o pecado já se manifestou e eu já sou condenado. E só que Paulo diz aqui no versículo 24: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está dizendo, eu não tenho como, é impossível, não tem como, estou perdido, quem pode me ajudar? E aí fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz aqui justamente isso. Ele fala, para quem está em Cristo não há condenação. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu a lei. Porque a lei foi cumprida nele. Nele, tudo que Deus... toda a lei que Deus escreveu por meio de Moisés, que fala das características dele, foi cumprida em Jesus. E nós agora podemos andar na presença de Deus, podemos fazer a vontade de Deus. E nenhuma condenação há para nós. Aleluia, glória a Deus. Isso para mim fala muito forte, sabe? Porque eu, desde que me converti, eu vim da Igreja Católica, então eu sempre pensei, eu sabia que eu não era salvo por obras, isso eu tinha certeza, mas a minha consciência era muito atacada quando eu fazia alguma coisa errada e via na igreja. Eu ficava realmente muito mal. Mas aqui diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. Porque ele cumpriu. Porque ele fez. É como se ele tivesse conquistado e ele falasse assim para você: agora pode entrar, porque eu conquistei. Ele conquistou. Ele disse, está consumado. Ele fez. Sabe, glória a Deus, para que a glória seja dele. Por que a gente pode vir aqui adorar a Deus? Por que a gente pode estar na presença dele? Por que nós podemos tocar, podemos evangelizar, podemos profetizar? Porque ele fez. Porque ele cumpriu. Mas tem um porém. Aqui no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia. Ele está dizendo que mesmo nós, mesmo Jesus conquistando todas as coisas, nós não devemos mais viver no pecado. Mesmo a gente estando na graça, mesmo Deus ter dado esse maravilhoso presente, que foi Jesus Cristo, nós não devemos mais andar no pecado. Porque nós morremos para o pecado, morremos com Cristo na cruz. O nosso velho homem está na cruz. Sabe, tudo que ele diz aqui, de que o bem que eu quero eu não faço, isso já morreu. Morreu na cruz. Está lá com Jesus Cristo na cruz. Nós agora somos uma nova criatura e podemos andar em novidade de vida. Aleluia. Glória a Deus.
Eu não queria falar o livro que eu vou ler, porque eu queria que vocês sentissem de onde eu estou lendo, né? É a Bíblia, né? Mas isso que eu vou ler aqui, logo a gente diria assim, ela está lendo Provérbios. Mas não é o livro de Provérbios. Mas eu preciso dar para vocês o texto para vocês poderem acompanhar. Isso é triste. Mas Jó, o grande sofredor Jó, né? O amigo de Deus, aquele que era justo, íntegro, né? E que ficou muito doente, que Deus permitiu que Satanás tocasse nele. E quando doente, os amigos dele estiveram com ele, 3 amigos que falavam, diziam, você é um pecador, ou você é um pão duro, não ajudou os pobres, ou você fez isso, você fez... Por isso que você está doente, né? Por isso que você está passando isso. E quando o último amigo faz a última repreensão com o Jó, sempre respondendo ao que os amigos falavam. Mas quando chega no capítulo 28, então eu comecei a encontrar algo tão maravilhoso que a gente lê muito em Provérbios, mas Jó já sabia essas coisas. Jó é logo no começo, em Gênesis, e logo depois Jó. Né? Então, a sabedoria que Deus deu a Jó, para ele ter tanto conhecimento, assim, que a gente fala, bom, Salomão era o homem mais sábio que teve, era o rei mais sábio, mas Jó, né? Então eu vou ler, eu quero que vocês acompanhem, eu vou só ler. Na verdade, ele está dizendo, ele já tinha falado sobre as coisas que estavam acontecendo com ele. E aí ele entra no capítulo 28, versículo 1. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Olha que conhecimento. Ferro, o ouro, a pedra, o cobre. Vamos para frente. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Então, a sabedoria do homem, né, abre entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Como é que eles poderiam fazer uma mina, entrar dentro da mina, para poder achar o ouro, a prata ou o cobre? Então ele está explicando, eles se dependuram, ele fala, mas eles não fazem aquilo ali no meio, no centro, eles vão procurar um lugar mais afastado, né? Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como fogo, como por fogo. Nas suas pedras se encontra a safira. Ele já está encontrando pedras preciosas. E há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passa por ela. Estende o homem a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos em tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. Começa a fazer a canalização das coisas. É tremendo isso, né? Mas onde se achará a sabedoria? Quem fez tudo isso? Onde encontrar isso? Quem fez? É a pergunta dele. E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Aí o abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. A sabedoria não está nem num lugar nem no outro. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal.
A aquisição da sabedoria é melhor do que a das pérolas. Olha que tremendo. Ele compara a sabedoria a tudo. Nada vale mais do que a sabedoria. Coisa tremenda, né? Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar de entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Eles sabem que existe, mas onde? Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Só Deus sabe o lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento, lindo demais, né? Quando ele regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, vai até aqui, depois para. Quando determinou leis para a chuva, chove, mas aí para, né? Torna a chover. O caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Abriram? Esse é Salomão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. É muito lindo a gente poder ver que a Bíblia é um todo. Jó escreveu isso, Salomão escreveu também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É muito lindo saber que em toda aquela dor, Jó ainda estava passando por todas as aflições, mas ele estava buscando a sabedoria. Onde está essa sabedoria? Amém. Era para terminar, mas eu vou abrir só um texto, que eu tenho uns 5 minutos. Abre em Atos, por favor. Capítulo 2. Verso 42. É texto de 7 passos, para quem já fez, está lembrando. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo.
A gente não tem culto todo dia, né? Partiam no pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A gente tem que tomar cuidado para não ficar idolatrando a igreja primitiva, que a igreja primitiva. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, há uma promessa sobre a nossa igreja, essa igreja, a igreja do Senhor em 2016. Essa igreja Guarda-Rocha, uma igreja do Senhor em todo o mundo. Mas o ponto que ficou martelando na minha cabeça, que tem um pouco a ver com o que todo mundo está falando, até porque a gente acaba pensando um pouco igreja, né? O Lipe estava falando que a gente pensa um pouco em cima, mas se começa a pensar na igreja, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo, mas o finalzinho do verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Mais do que o nosso trabalhar, mas é o trabalhar do Senhor em nossas vidas, é Ele quem acrescenta. O papel deles aqui era perseverar na doutrina, ler a Bíblia, estar junto, estar em comunhão, no partir do pão. Não necessariamente você precisa vender sua casa para vir para cá, mas não tem esse coração no dinheiro, não é o que eu dou para o Senhor, o que Ele me dá em troca. Mas eu persevero na pessoa de Jesus Cristo, eu cresço nele, eu me apresento ao corpo, eu trabalho com o corpo, enquanto isso ele, que é o cabeça do próprio corpo, vai acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Eu penso que se acrescentar aqui, o texto está falando de salvos, acrescentar tudo, irmão, tudo o que você precisa na tua vida pessoal, o Senhor acrescenta, o que você precisa como família, o Senhor acrescenta, e Ele acrescenta ao corpo aqueles que vão sendo salvos. Mas Jesus quer nos usar para isso. Pense bastante, igreja. Nós tínhamos uma irmã aqui que trabalhou muito por esse lugar. Agora, já era nossa hora antes, mas agora muito mais. Pense, igreja. Que o Senhor tem para nós, pessoas para serem acrescentadas. E nós estamos aqui dizendo, eis-nos aqui, Jesus. Nós queremos cuidar delas também. Amém? Você pode ficar em pé? É uma conversa que a gente vai falar mais vezes, eu imagino. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Feche seus olhos. Tem uma postura de gratidão ao Senhor. Você pode agradecer ao Senhor rapidinho, um minutinho aí que o Senhor falou com você nessa noite, o que Ele tem falado com você nesses dias, a forma como Ele tem cuidado de você, falado ao seu coração, sendo presente. Eu fiz uma oração tão específica hoje, saindo de casa. Eu falei, Jesus, eu preciso que seja assim, assim, assim. O Senhor fez muito mais. Você pode ser grato ao Senhor agora. Gratidão, irmão. Gratidão por quem Ele é, pelo que Ele faz, pela fidelidade, pelo que nós temos certeza que Ele há de fazer. Jesus, obrigada, porque o Senhor é o nosso cabeça, nós somos corpo, simples instrumentos do Senhor. E as maravilhas que as pessoas veem, que nós vemos em nossas vidas, são apenas resultado, fruto, consequência da Tua atuação em nós. Então, continua operando, fazendo mais, se derramando mais, transbordando mais em nossas vidas, em nome de Jesus. Marca no Senhor. E usa a nossa história também para marcar, como foi falado essa noite. Que a graça do Senhor Jesus, comunhão de Deus, nosso Pai, a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.